Olá, boa, olá. Ia dar boa tarde, mas não sei que hora que vão assistir esse vídeo, então fica, fica assim mesmo. Eu me chamo Elisvaldo, eu vou falar um pouco da semelhança de Deus a nós e nós a Deus. Na sua palavra ele vai dizer: façamos a imagem, a nossa imagem e semelhança. O que consiste essa semelhança de Deus a nós? Vamos seguir em frente, mas vamos ter uma profundidade desse tema. Nossa semelhança a Deus. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Vemos que Deus deu ao homem essa autoridade, uma autoridade para comandar as suas criaturas. Ele está lá em cima, ele comanda o homem, e o homem comanda as suas criaturas. Então Deus nos deu autoridade para sermos, deu poder e autoridade. Mas o pecado do homem estragou. E aí subiu o orgulho, começou a vaidade, o orgulho, a soberba. E aí tudo isso destruiu a imagem de Deus no homem. A palavra de Deus nos afirma, lá em Gênesis: fomos criados imagem e semelhança de Deus. O que consiste essa semelhança? O que nos consiste essa semelhança a Deus? É a Trindade. Vamos lá. Nós somos Trindade humana e Deus é a Trindade santa. O que consiste essa semelhança? É a Trindade. Deus nos criou livre, independente, mas deu a cada um de nós o poder da escolha. Seu amor é infinito e supremo. Deu a nós a essência, o amor, que vem de Deus e é dom de Deus. Também o dom da fé. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala da criação, da imagem e semelhança. O que consiste nossa semelhança a Deus é muito mais do que ter uma capacidade de amar, de criar, entre aspas, inventar, de conhecer o transcendente. Somos imagem e semelhança de Deus pela sua unicidade e trindade ao mesmo tempo. Sim, somos uno e trino como Deus. O Senhor Deus na sua trindade santa e o homem na sua trindade humana. Somos criados por Deus, seres independentes e individual, com capacidade incrível e extraordinárias, tudo isso dados por Deus. Ele que é o supremo de tudo. A Trindade de Deus é o Pai, Criador, Filho, Redentor e Salvador, e o Espírito Santo, Santificador, Professor, ou seja, a sabedoria de Deus, unidos em um, formando o Deus Todo-Poderoso. É a Trindade que forma o Deus. A Trindade humana é o visível, que é o corpo, a carne. Corpo, carne, né? A alma e o núcleo, que é o núcleo da vida.
E o espírito humano, que é a inteligência, a sabedoria, as ações intelectual, o todo que forma o homem. Ou seja, esse dom foi dado por Deus, mas é um dom que foi dado por Deus e como fosse separado. Ele deu, tá dado. Nós usa conforme queremos e bem entendemos, porque ele nos deu o poder da escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Lá no livro de Sabedoria, capítulo 2, 23, vai dizer: Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. A natureza espiritual de Deus, o pecado do homem, estragou, corrompeu, que manchou a pureza desta imagem do Pai. Eis que ouviram um barulho do espaço do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estava nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Gênesis capítulo 3, versículo 11. Vemos que pela desobediência, pela enganação de Satanás e curiosidade do homem, pela liberdade que temos, o homem pecou. A morte entrou no mundo e que a morte é essa? A morte da alma. A alma é a vítima e é a mais frágil do homem. Jesus é a alma do Criador, o Pai. Por isso foi a vítima do sacrifício orquestrado pelo Pai e pela sabedoria, o Espírito Santo. Veja só, a alma é sempre a vítima. Por isso que Jesus foi a vítima. Vamos entender. A alma é o que se lança pela ideia e sugestão do Espírito Santo. Assim a confiança e a obediência. Pela força do Espírito Santo, a alma de Deus tomou forma visível, a carne, para sofrer o castigo da desobediência do homem. Um projeto ousado do Pai e o Espírito Santo. A sabedoria para restaurar sua imagem e semelhança que havia perdido pelo pecado do homem. Um projeto ousado de Deus. Como lá em Corinto, 1 Coríntios vai dizer, que é loucura para o homem, mas para Deus é sabedoria. Ter deixado seu filho sofrer, sacrificar-se, morto na cruz da forma que morreu. Então, foi um projeto ousado para ser restaurado à imagem e semelhança de Deus, pela misericórdia do Pai, que havia perdido pelo pecado do homem. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, 23, vai dizer: Guardai-vos de toda espécie do mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. A trindade aqui de novo. Trindade do homem. Veja aqui, Paulo faz mais uma revelação desse mistério da trindade humana. Paulo aconselha para que o homem se policie, para que o homem viva mais reservado, policie dos pecados, policie das coisas deste mundo, para não perder a trindade para Satanás.
Paulo aconselha para nos policiar das armadilhas de Satanás, pois o Deus Pai, Criador de tudo que há, nos preserva da morte. Para isso é preciso observar os ensinamentos de Deus, vencendo a si mesmo, vencendo a carne e vencendo o espírito humano, a natureza humana. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, 13 de 15, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida ao vosso corpo mortais, pelo seu espírito que habita em vós. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificadores as obras da carne viverás. Veja só, se nós estivermos unidos com o Espírito Santo, nós vamos viver. Mas se vivermos segundo o Espírito da carne, da natureza humana, vamos morrer. Porquanto, não recebeste um espírito de escravidão, mas viveste ainda no temor. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Lá em Romanos, capítulo 8, 5, 7, vai dizer: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem pode. A alma é o bem mais precioso, é a joia que é disputada, presta atenção, é disputada tanto por Deus quanto por Satanás. Por isso ele joga pesado, sujo, para ter posse da alma do homem. Mas Deus é amor e misericórdia. Usa seus meios para não perder o seu filho. É uma disputa acirrada, como diz Paulo, é uma luta espiritual, não é uma luta carnal. Deus instituiu o batismo. É pelo batismo que Deus restitui a sua semelhança a Deus. Une o divino com o humano. Deus instituiu o batismo para a regeneração da alma do homem. Pelo batismo, o homem se torna filho de Deus. O nosso nome é escrito no livro da vida. Se tornamos co-herdeiro do céu, pelos méritos de Cristo na cruz. Vamos imaginar um pré-contrato de herança. Só tomamos posse de forma fiel se formos fiel até o fim. Ou seja, nós fazemos com o batismo um pré-contrato. Porque mesmo sendo batizados, nós não somos obrigados a seguir Jesus. Nós temos a liberdade. Quantas pessoas estão vivendo neste mundo aí, é batizado, tem todo o sacramento e vive no mundo do pecado, longe de Deus. Por quê? Porque ele nos tem obrigação. Jesus, ele disse: quer me seguir, pega a tua cruz e segue-me. Então ele não nos obrigou. Ele quer que sigamos por amor e não por medo ou por achar alguma coisa. É por amor. É o batismo que nos dá a oportunidade de um dia ser salvo. Vamos imaginar um pré-contrato de herança. Só tomamos posse se formos fiel até o fim. Sem o batismo, vivemos como uma criatura. O batismo apaga a mancha do pecado original. Assim fica a pergunta: por que se o batismo apaga o pecado original, todo será salvo? Não é bem assim. O batismo te dá a oportunidade, te dá a garantia da salvação. Mas depende de nossas escolhas, do nosso caminhar durante a nossa vida terrena. Porque Deus nos criou livre, independente. O pecado foi condenado na carne, como diz Paulo. Por isso somos tentados a todo instante,
Se formos viver segundo a carne, o nosso desejo humano, carnais. O pecado mancha a alma, então nós não temos salvação. Só pela misericórdia infinita de Deus, se nós tivermos arrependimento profundo, um dia nós vamos alcançar a salvação. Mas se não, nós vamos se tornar como aqueles que rejeitam o Espírito Santo e vivem longe da graça. A pureza que foi restituída pelo batismo fica maculado novamente. Quando nós somos batizados, a nossa pureza se torna pura, nós nos tornamos puros diante de Deus. Mas conforme o nosso caminhar, o nosso desenvolver da nossa vida, nós vamos fazendo escolhas que mancham toda essa pureza novamente. Então, nós ficamos à mercê. Se nós não cair em si e buscar Deus, nós vamos perecer. É através do batismo que o espírito humano e a natureza humana é religada à natureza divina. O homem recebe a centelha da divindade de Deus para a salvação eterna. Por isso, o Senhor já disse: todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Veja só. Muitas pessoas podem ser batizadas, mas não crê. Por isso que ele já disse aqui, ó. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E esse crer, o que significa crer? Quer dizer obedecer. Não basta crer. Mas tem muita gente que diz que crê, mas não obedece. Por isso que Jesus disse: aqueles que diz que crê em mim, mas não observa nenhum dos meus mandamentos, ele é mentiroso. Mas muitas vezes não obedece, sabe que tem um Deus, já viveu, já viu falar, mas não observa os seus mandamentos. A salvação consiste em obediência à observância da lei, a lei do amor. Se eu fizer a vontade de Deus, é sinal que o Espírito Santo está agindo em mim. Mas se eu faço a vontade da carne, se faço a minha própria vontade, é sinal que o Espírito Santo não está agindo. O batismo te dá a oportunidade de ser salvo, mas não te obriga a seguir a Deus. Somos livres. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Jesus já disse: há dois caminhos a seguir, o largo e o estreito. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo e segue-me. Não se esqueça que os meus seguidores serão presos, perseguidos e até mortos. Deve ser por isso que muitos não querem seguir, mas tem uma promessa: quem resistir até o fim receberá a coroa da vitória e a vida eterna. Por isso, esse ensinamento de hoje, a semelhança de Deus. Para que nós sejamos semelhantes a Deus, precisamos seguir o batismo. Não é fácil. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas precisamos fazer o possível para que um dia alcançamos a vida eterna. O mundo está aí, oferecendo tudo para nos distanciar de Deus. Cabe a nós renunciar, cabe a nós examinar e buscar aquilo que é de Deus. A semelhança de Deus foi restituída no nosso batismo, mas devido às nossas escolhas, manchamos novamente. Só cabe agora o arrependimento profundo e uma busca incessante por essa vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê força e coragem para caminhar na fé. Que Maria Santíssima nos ajude a ser fiel. Por isso rezemos:
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Amém. Que assim seja.